Depois de 10 anos vendendo software e gerindo a nossa empresa de tecnologia, eu aprendi algumas coisas e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês esses insights que eu creio que também podem te ajudar na sua trajetória enquanto empreendedor, enquanto dono de uma software house, de uma empresa de tecnologia. Eu te convido a assistir esse vídeo, te convido a ver todo esse conteúdo e se fizer sentido para você, claro, no final do vídeo, eu te peço para que você se inscreva nesse canal para você consumir mais conteúdos como esse. Para você que não me conhece, o meu nome é Caio, sou dono e sócio aqui da DataCamp, uma empresa de tecnologia. E nesse canal eu falo sobre a minha trajetória enquanto empreendedor, os meus erros e acertos, mostro aqui no canal, trago as minhas experiências para que você possa aprender com elas e não necessariamente passar pelos problemas que a gente já passou. Então bora para o conteúdo. Depois desse tempo vendendo software, depois desse tempo nessa carreira, posso te afirmar com toda a categoria que nem todo playbook de SaaS que vendem na internet, nem todo processo padrão funciona para todas as empresas. Por muito tempo eu me vi fazendo cursos, eu me vi seguindo conselho de alguns gurus na internet, tentava colocar em prática e nada funcionava. Não tinha resultados. E, obviamente, com a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo da jornada, a gente vai entendendo o que faz sentido, o que não faz sentido, o que dá certo, o que não dá certo. E hoje eu tenho alguns pontos aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá. O primeiro ponto, e não necessariamente numa ordem de prioridade, tá bom? Mas numa ordem que eu fui construindo aqui e eu acho que faz sentido. O primeiro ponto, eu acho que isso é básico para todo negócio. Nós já falamos muito sobre isso aqui no canal, que é a gente conhecer para quem a gente vende. Mas mais importante do que conhecer para quem a gente vende é nós adaptarmos toda a nossa comunicação e todo o nosso processo de vendas de acordo com o que o cliente prefere e não do jeito que a gente gostaria de vender. Eu vou dar um exemplo para você entender. Nós, aqui na DataCamp, nós vendemos para o pequeno varejista, para o dono de um pequeno varejo, dono de uma pequena loja, dono de um pequeno mercado. O que acontece? Esse cara, essa persona, digamos assim, ela tem um comportamento específico. Principalmente no interior, as pessoas gostam muito da proximidade, gostam muito do relacionamento pessoal, gostam muito de visitas, não gostam de se abrir muito. O mineiro, em específico, ele é desconfiado, mas ele gosta de bater papo, ele gosta de se relacionar, ele gosta de tomar um café. E quando eu comecei a ver alguns conteúdos e fazer alguns cursos de alguns gurus, eu fui educado que eu deveria seguir um processo consultivo com esse cliente, que eu deveria dar uma proposta super bem elaborada, que eu deveria fazer milhões de coisas. E não estou falando, tá, gente, que isso aqui é errado. Não, longe disso. Só que o meu cliente não queria saber disso. O meu cliente, ele simplesmente queria bater papo e ele queria resolver um problema ali, ter um sistema para tirar uma nota fiscal, para fazer uma venda da forma mais simples possível. Então, por muito tempo eu forcei a equipe comercial, eu forcei meu time a tentar fazer essas reuniões que não davam certo, porque o cliente de fato não queria fazer desse jeito. O cliente simplesmente queria ter o problema dele resolvido. E depois que a gente mudou essa abordagem, esse jeito de conversar com o cliente, nós passamos a usar muito mais o WhatsApp, documentar as coisas no WhatsApp. Claro que isso não virou bagunça, tá, gente? Tem um processo, mas o processo ele é adaptado para o jeito que o cliente prefere. A gente começou a ter muito mais resultado sem comparação. Claro que existem clientes dentro da minha base que preferem esse tipo de abordagem, preferem ter uma proposta, preferem ter todo um processo consultivo, e aí a gente adapta de fato para a realidade desse cliente. Mas por isso que eu falo, é muito importante que você conheça o seu cliente, pare de ouvir baboseira aí na internet, pare de ouvir bobagem e traga isso para a sua realidade. Entenda de fato, opa, peraí, como que o meu cliente gosta de ser atendido? O que faz sentido para ele saber? Eu tentava falar algumas palavras e o cliente nem entendia o que eu estava falando. Então, por isso que é muito importante você personalizar todo o seu processo comercial, o seu processo de atendimento para o jeito que o cliente quer. O segundo ponto aqui que eu aprendi ao longo dessa jornada é um ponto também, acredito que muitos saibam, mas é importante falar. Nós conversamos muito nesse canal sobre nichar, sobre segmentar a sua solução, o seu produto. Mas existe um outro tipo de
de maneira de nichar, um outro tipo de segmentação, que muitas vezes a gente não fala, mas que existe também, que é a segmentação geográfica, o nicho geográfico. Ou seja, ao invés de você segmentar em um segmento específico, exemplo, eu vou atender só supermercados, só franquias, só loja X, loja Y, eu vou atender uma região geográfica e eu vou atender gente de tudo quanto é tipo. É o que muito aconteceu com a gente por um tempo. Nós crescemos muito aqui na região, no início, e atendíamos de todo tipo. Isso é uma estratégia de mercado, certo ou errado, é uma estratégia. E quando você tem essa estratégia, você precisa, mais do que todo mundo, oferecer um serviço extremamente bom. Você precisa ter uma camada de serviço extremamente boa. Isso serve muito, por exemplo, para quem está começando e quer vender site, para negócios locais, vender cardápio digital, vender alguma solução para segmentos específicos, assim, coisas específicas, mas na sua região. Então você precisa ter uma camada de serviço muito boa, porque o que vai contar, principalmente em cidades pequenas ou em bairros, em cidades grandes, é esse relacionamento, é a indicação. Quando você atende um cliente muito bem, ele te indica para outro e assim você vai criando a sua rede de relacionamentos. A sua reputação, o seu nome vale muito. Agora, se você adota essa estratégia, você vende, por exemplo, um site, mas você não entrega no prazo, seu sistema dá muito erro, se você não tem um serviço bom, um pós-venda bom, um suporte bom, você pode ter certeza que você vai se queimar, você não vai conseguir vender mais nessa região em um tempo. E o terceiro ponto que eu aprendi aqui está relacionado ao quanto o cliente vê de valor na sua solução. E a gente aprende aí na internet também que o nosso cliente ele precisa ver valor rápido. Eu concordo. Quando você tem um software, quando você coloca esse software, implanta esse software para o cliente, ele tem que ter a menor fricção possível para ele conseguir extrair o valor que ele quer. Porém, existem softwares que esse valor ele não é gerado de forma muito rápida. Por quê? Exemplo, um RP de gestão financeira. Você demora talvez 1-2 meses para gerar valor, porque o cliente precisa imputar esses dados, ele precisa usar o sistema para você poder, por exemplo, mostrar um relatório de fluxo de caixa, para ele poder ver a saúde financeira do negócio. Porém, quando o teu produto ele não tem a capacidade de gerar valor rápido para o cliente, a minha percepção, a minha visão é que você precisa também adicionar uma camada de serviço para que você consiga mostrar valor, mostrar que está buscando esse valor junto com o cliente. O que não dá para fazer é, por exemplo, você tem um produto que demora para gerar valor para o cliente, tipo um RP financeiro, um CRM, e não acompanha esse cliente, não tem uma camada de serviço, o cliente fica solto. Exemplo de RPs, CRMs muito baratos, que o cliente tem que quebrar a cabeça, tem que descobrir como que ele vai conseguir usar o produto e não ter uma comunidade, não tem vídeos, enfim, inúmeros problemas. Isso é muito ruim e muito prejudicial ao modelo de negócios. Provavelmente o seu churn vai ser muito alto. Então tem duas estratégias. Ou você tem um ticket um pouco maior e traz essa camada de serviço, ou você com o ticket menor, se você não tem condição de trazer essa camada de serviço, o seu produto precisa conduzir o cliente, conduzir o usuário a perceber esse valor. Você pode também usar maneiras automatizadas de trazer esses dados de forma mais fácil. Achar onde se existe o dado do cliente e trazer para o seu software. Um exemplo aqui, claro, esses dias eu assinei um software de gestão financeira pessoal com os dados de Open Finance, com integração de Open Finance, e ele puxou automaticamente todos os dados da minha conta e já me trouxe vários insights no próprio onboarding do software, e eu percebi que de fato você consegue talvez pegar emprestado os dados que já existem para fazer o seu software gerar valor. Então é isso, tenha isso em mente. Para você que chegou até aqui e não está conseguindo gerar resultados com a sua empresa de software, eu te convido a conhecer a minha mentoria para donos e fundadores de software de empresas de tecnologia de SaaS. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição para você poder agendar uma call comigo. Vamos lá para o quarto ponto, que também é muito mal difundido, na minha opinião, na internet, que está ligado ao conceito de PLG, né? Product Led Growth, onde o seu próprio produto leva ao crescimento, à geração de leads através de modelos como freemium ou por um tempo. E o quarto modelo também é muito mal difundido na internet, na minha opinião, é a questão relacionada ao PLG, Product Led Growth. E para mim, o PLG não é para todo mundo. Depende muito do seu modelo de negócio e depende muito do seu
produto, do seu software. O que é o Product-Led Growth? É quando você usa o seu próprio produto, o seu software, para gerar leads, para gerar demanda, através de modelos de negócio como freemium ou trial por um tempo, onde você traz esse usuário para sua base, depois tenta converter ele. A gente tentou usar essa estratégia no nosso novo SaaS. Nós criamos campanhas, nós pensamos no fluxo de venda, de onboarding, de criação de conta, de tudo. E o resultado, no final das contas, foi 5 contas criadas em quase um ano. E nós fomos entender o que estava acontecendo, o porquê disso. E nós entendemos que, de fato, primeiro, você balança uma árvore, hoje cai dezenas de RPs, então tem RP para todo lado, logo o custo de aquisição de clientes vindo do inbound é muito caro. Segundo, quando você não tem um posicionamento muito claro, um nicho muito específico, é muito difícil você conseguir gerar demandas. E terceiro, o usuário, quando entra, por exemplo, um RP, às vezes ele quer validar, ele quer testar, só que você concorda que um RP, por exemplo, é muito complexo de parametrizar, você tem inúmeras regras fiscais, regras de parametrização de uso, de vendas, enfim, tem 1 milhão de possibilidades para você usar. Não só RP, um CRM às vezes tem isso, alguns sistemas têm essa especificidade. Então você precisa acompanhar o cliente. E como que você vai oferecer um serviço desse num trial, num freemium, enfim, nesse modelo de negócio? Não tem como. Você pode pôr sim o produto para guiar o usuário, mas mesmo assim ainda é complexo. O cara não quer quebrar a cabeça, o cara não quer configurar as regras fiscais, ele quer tudo isso pronto, ele simplesmente quer o problema dele resolvido. E eu acho que a grande sacada é essa, ter o problema resolvido. A menos que você consiga, como eu disse no outro exemplo, pegar dados emprestados e já resolver o problema para o cliente, na minha opinião, é muito difícil. Acho que o usuário, para conseguir passar por esse fluxo de PLG e conseguir converter no software, ele tem que ser muito qualificado, ele tem que ter muito interessado e o produto também tem que ser muito simples. Produtos complexos, na minha opinião, não funcionam com PLG. É preferível você investir em parcerias, em canais estratégicos, do que de fato você quebrar a cabeça com esse modelo. Ou dependendo, se o seu ticket for mais alto, você levar isso para uma call, para uma reunião e ter um serviço de implantação. Eu acho que funciona muito mais do que você simplesmente deixar o usuário solto ali. E a quinta coisa que eu aprendi, que na verdade ele é um princípio econômico para fazer qualquer modelo de SaaS, de software dar certo, é você ter um LTV alto, ter uma retenção alta e no mínimo 3 vezes maior que o seu custo de aquisição. Se você não entendeu nada do que eu falei, não entendeu o que é CAC nem LTV, você precisa parar e assistir esse vídeo aqui sobre indicadores que eu fiz. Mas se você já sabe, você sabe o seu CAC, você sabe por quanto tempo que esse cliente fica com você, você precisa fazer essa conta. Você precisa entender o tempo que ele fica, o quanto que ele gasta comigo ao longo dessa jornada. Tá pagando a conta? Tá fechando pelo menos em 3 vezes? E por que esse LTV tem que ser 3 vezes maior? Primeiro que você tem um custo para trazer esse cliente, você tem que ter você vai investir nesse cliente, você vai, enfim, gastar com tráfego, gastar com parcerias, gastar com vendedores e depois você tem um custo para manter esse cliente na sua base, um custo operacional para atender ele, enfim, você vai ratear os custos fixos ali com esse cliente para entender quanto que ele te custa. Então, em tese, se você consegue já pôr esse LTV 3 vezes maior, você paga essa conta e você chega num break-even de lucro. Claro que quanto maior esse tempo que esse cliente fica, melhor, mais lucro você vai ter, porque você vai estar pagando esse CAC e vai estar pagando o custo dele mensal. E aí, qual que é a sacada aqui? Primeiro, ter domínio desses canais de aquisição que você traz, você ter isso controlado, quanto que está te custando cada cliente, quais canais são mais eficientes para você poder investir, quais são menos para você tirar, e um alto esforço também de retenção, tanto em produto, tanto no serviço oferecido, tanto na experiência de uso do seu produto, na experiência de atendimento, tudo que faz esse ciclo de relacionamento com o cliente. Eu indicaria fortemente você investir nessa parte de relacionamento, nessa parte de atendimento do serviço, porque isso sim conta muito. Foi com isso que a nossa empresa cresceu e se manteve de pé. E para fechar, acho que no fim de tudo, no fim das contas, um software para ele ser lucrativo não é simplesmente só vender e pôr o sistema funcionar, mas sim você conseguir reter esse cliente, fazer com que ele fique com você por muito tempo. Se você chegou até aqui, tem mais alguma lição, algum aprendizado que você também aprendeu na sua vida enquanto gestor de uma empresa de software, enquanto empresário, deixa aqui nos comentários, já se inscreve no canal, mande esse vídeo para alguém que precisa ver isso e te vejo no próximo vídeo.